Diz assim a palavra do Senhor, Êxodo 12. Se você notar alguém sem a Bíblia, compartilhe a leitura, tá bom? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele e o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastes para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro, um cabrito. E os guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas, a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés, cajado na mão, comê-lo-eis à pressa, é a Páscoa do Senhor. Por quê? Naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Verso 14 em diante, vamos ler junto? Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. 7 dias comereis pães asmos, logo ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Por qualquer que comer coisa levedada, desde o primeiro dia até o 7º dia, essa pessoa será eliminada de Israel. Ao primeiro dia haverá para vós outros santa assembleia. Também ao 7º tereis santa assembleia. Nenhuma obra se fará nele, exceto o que diz respeito a comer. Somente isso podereis fazer. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque nesse mesmo dia tirei vossas hostes da terra do Egito. Portanto, guardareis esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. Desde o dia 14 do primeiro mês, à tarde, comereis pães asmos até a tarde do dia 21 do mesmo mês, por 7 dias. Não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer comer pão levedado será eliminado da congregação de Israel, tanto peregrino quanto natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em todas as vossas habitações. Comereis pães asmos. Chamou, pois, Moisés todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolhei e tomais cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Tomai um molho de isopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta e suas ombreiras com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta da sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vir, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta, e não permitirá o destruidor que entre em vossas casas, para vos ferir. Guardai, pois, isto por estatuto para vós outros, para vossos filhos, para sempre, e uma vez dentro da terra que o Senhor vos dará, como tem dito, observai este rito. Quando vossos filhos vos perguntarem: que é isso? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram isso, como o Senhor ordenara a Moisés e Arão, assim fizeram. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, em nome de Jesus, abençoa essa meditação e prepara o nosso coração para ouvir essa mensagem cantada. E prepara o nosso coração, Senhor, para nós participarmos, ó Deus, da mesa, da ceia, participarmos, Senhor, do pão e do cálice, e sermos abundante, sobejamente abençoados nessa noite, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. Podem sentar, irmãos.
Amados irmãos, a palavra de Deus, ela está dizendo aqui para nós que a Páscoa, ela está estabelecendo aqui um novo começo. A Páscoa marca um novo começo para o povo de Deus. Ele diz que esse mês vos será, por sinal, o mais importante e vai ser o primeiro mês. Ou seja, agora, quando a Páscoa, Deus realiza a Páscoa, ele diz que aquele é o principal e aquele é o primeiro. O que isso quer dizer? Que agora estava começando uma nova etapa. Assim como na vida do cristão, quando o Espírito Santo convence você que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou para a sua justificação, quando você nasce de novo, essa data é mais importante do que sua data natalina. É mais importante do que sua data do casamento. É mais importante do que qualquer outra data. Porque é a data que você agora passou a viver não mais como escravo. Porque esse texto está dizendo para nós, irmãos, que esse seria o mês mais solene, a data mais importante, porque a Páscoa era o começo de uma nova vida para o povo de Israel. E também, irmãos, quando nós reconhecemos a Jesus como o Senhor e Salvador e passamos a participar do pão e do cálice, agora também, para nós, é uma nova etapa, é uma nova vida. A partir dali, deixaram de ser escravos do Egito. Quando a gente passa a participar da ceia, quando a gente passa pelas águas do batismo, a gente deixa de ser agora escravos, né, do pecado e do mundo, e nós passamos agora a caminhar na direção da terra prometida. O mundo pensa que quando uma pessoa se converte, ela perde a vida, mas na verdade, na conversão, não é o fim da vida, é o fim da escravidão. O que a sociedade, a humanidade chama de vida é uma escravidão. E quando nós nos convertemos, irmãos, nós ficamos livres da escravidão. Ser cristão é deixar o Egito. Ser cristão não é ser algemado. Ser cristão é quebrar as algemas. Ser cristão não é viver preso. Ser cristão é ser liberto. Quem concorda comigo, diga amém. A Páscoa foi o começo de uma nova nação. Então, é um novo calendário, é uma nova vida, porque quando você se converteu, quando você nasceu de novo, você foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Você saiu da morte, não biológica, a morte espiritual. Você saiu da morte espiritual para a vida espiritual, que é ter uma vida diante de Deus, com Deus, né, na presença de Deus. E também, irmãos, ao nos convertermos, ao participarmos da ceia, participarmos da Páscoa, né, entendendo que Cristo é a nossa Páscoa, nós passamos a fazer parte de uma nova humanidade, de uma nova nação. Jesus disse que Ele estaria inaugurando uma nova humanidade, uma nova nação a partir dele, e Ele seria o fundamento dessa humanidade. Ele chamou essa família de igreja, e Ele estaria criando um povo para si, e esse povo Ele chama de rebanho, esse povo Ele chama das suas ovelhas, esse povo Ele chama da sua noiva, com os seus muitos membros. Então, a Páscoa, ela está marcando, irmãos, uma nova etapa, um novo começo na vida do povo de Deus. Em segundo lugar, irmãos, a Páscoa revela o projeto de Deus na redenção da família. Não sei se você notou, quantas vezes nós falamos aqui sobre casa, família, pai, ou seja, a família, ela está no centro do projeto de Deus. Se você olhar aí no versículo de número 3, você vai ver, falem a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, um cordeiro para cada família. A palavra família aqui, ela é enfática e ela é repetida algumas vezes. A família, irmãos, ela está no centro do projeto de Deus. Quando Ele olha para Israel, Ele olha para a família. E Ele está olhando para a sua família. E Deus quer salvar a sua família, resgatar a minha família, toda a nossa casa. Quem precisa dessa oração? Eu também preciso, diga amém. A minha parentela, ele precisa, nós precisamos disso. E a Páscoa, meus irmãos, a Páscoa, ela revela o projeto de Deus na redenção da família. Agora, a família, irmãos, a salvação da família, ela exige a diligência dos pais. Porque quem fez isso aqui não foram os filhos, foram os pais. Eram os pais que cozinhavam, eram os pais que imolavam o cordeiro, eram os pais que marcavam com o sangue do cordeiro os umbrais da porta, eram os pais que tratavam de juntar todos os filhos dentro de casa, eram os pais que juntavam os primogênitos. Morrer o primogênito é bagunçar a continuidade, a descendência de qualquer família. Morrer o primogênito, irmão, desestruturava qualquer nação. O Egito ficou completamente desestruturado porque morreram os primogênitos. Um caos se estabeleceu, social, político e econômico.
espiritual também. Mas, sobretudo, irmãos, os pais, eles precisavam ser diligentes para isso. Como a família, irmãos, a Páscoa, nós olhamos no projeto de Deus, né, da primeira Páscoa, e hoje no Evangelho, a família, irmãos, ela é projeto de Deus, ele redimir a família, libertar a família completamente. Terceiro lugar, a salvação da família exige uma confiança plena na palavra de Deus. Olha que as orientações foram nos seus pormenores. Façam assim, olha o tamanho do cordeiro, coloquem todos dentro de casa. Ele vai dando os pormenores, e a salvação da família exige confiança plena na palavra de Deus. E eles confiaram na palavra de Deus, e você terminou de ler aí esse pedaço comigo do livro, e ele disse que fizeram tudo conforme o Senhor dissera, fizeram tudo conforme receberam da orientação, né, de Moisés e Arão. Eles fizeram exatamente. Nós precisamos, irmãos, se queremos ver a mudança na nossa família, se queremos ver a transformação da nossa casa, nós precisamos entender que a salvação da família exige a confiança plena na palavra de Deus. E todos ali, irmãos, assim sucederam, todos ali assim agiram, todos ali assim se colocaram dessa mesmíssima forma. Eles precisavam estar juntos, debaixo do sangue do Cordeiro, se alimentar do Cordeiro, celebrar aquele memorial nas suas gerações. Várias orientações foram dadas. Os pais precisavam colocar o primogênito dentro de casa, o sangue precisava ser aplicado, a família precisava ter confiança plena na palavra de Deus. Imagine você se alguém deles ou algum deles, nós não queremos nessa religião que exige derramamento de sangue, eu não vou matar cordeiro nenhum. O que teria acontecido com eles? O primogênito seria morto, e essa família seria uma família maldita, porque desobedeceu a ordem de salvação que Deus havia dado para eles. Irmãos, a Páscoa, além de ser o início de uma nova etapa, além da família, Deus tem um projeto de redenção na família, também, irmãos, a Páscoa mostra que Deus salva o seu povo através do Cordeiro que foi morto. Jesus morreu em nosso lugar. Ele morreu para a nossa salvação. Ele morreu. O Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro morto. Você lê comigo aí nos versos 3 e 4, você vai ver na sua Bíblia a seguinte narrativa. Fale a toda a congregação de Israel, dizendo, no dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos seus pais, e um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, né, o cordeiro, então o chefe da família convidará seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas, conforme o que cada um puder comer. Porém vocês calcularão quantos hão de ser necessários para o cordeiro. E ele vai dizer que o cordeiro será sem defeito, macho em um ano, podendo ser um cabrito. Vocês guardarão o cordeiro até o 14º dia, e vocês vão imolar o cordeiro. Esse cordeiro precisa ser morto. Então o cordeiro da Páscoa é o cordeiro morto, mas ele foi divinamente apontado por Deus. Deus definiu, ele descreveu, ele especificou como era o cordeiro. É macho, é sem defeito, é com um ano. Então, assim como Jesus, irmãos, ele é o Messias, ele é o enviado de Deus, assim como Jesus é o sumo escolhido para morrer em nosso lugar, também era assim na primeira Páscoa. E também foi assim na crucificação do nosso Senhor há 2000 anos atrás. Em segundo lugar, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sem defeito. Jesus jamais pecou. Ele jamais conheceu o pecado. Nenhum dolo, irmãos, nenhuma mentira, nenhum pensamento errado. Jesus jamais pecou. Assim o cordeiro também era o cordeiro sem defeito. Os saduceus, fariseus, escribas, eles investigaram a vida de Jesus, passaram um pente fino na vida de Jesus, tentaram encontrar alguma coisa errada na vida de Jesus, mas ele, irmãos, ele era o cordeiro sem defeito. O próprio Pilatos, por 3 vezes, relatou dizendo, eu não vejo nele culpa, eu não vejo nele culpa, eu não vejo nele nada que o condene. O próprio Pilatos fez isso, ninguém achou nada. O julgamento foi injusto, o julgamento foi forjado e completamente injusto na pessoa de Jesus. O Cordeiro da Páscoa é o cordeiro morto. Versos 6, 7, 12, 13, 21, 24, diz que ele tem que morrer. Por que Jesus teve que morrer, pastor? Porque Deus é um Deus
justo, santo e amoroso. E Deus não pode negar a sua justiça. E Ele não pode militar contra a sua própria santidade. Então, todo pecado, ele tem que ser cobrado. Você que pensa, não, Deus me perdoou, Deus deixou para lá. Meus irmãos, aprenda uma coisa, Deus não deixa para lá. Diga para o seu vizinho, Deus não deixa para lá. A nossa maneira de perdoar, né? Quando você me perdoou, alguns aqui já me perdoaram de muitas coisas, eu já perdoei alguns, e nós já nos perdoamos. O que a gente fez? Eu vou deixar para lá. Eu vou assumir essa perda. Não, com Deus não tem. Deus não deixa para lá. Quando você pedir perdão a Deus, preste atenção numa coisa. Quando você diz assim, Senhor, me perdoa. Eu quero dizer para você que se Deus perdoar você e varrer para debaixo do pano, Ele vai ser conivente com você, Ele vai estar indo contra a natureza dEle. Só que Deus, irmãos, Ele não pode ir contra a natureza dEle. Deus não pode ser injusto. Ele é completamente justo. A sua justiça, né? Quando a gente estuda sobre isso, uma das explicações teofilosóficas que diz é que a justiça de Deus, ele é completamente justo e a santidade dele é completamente santa, que não há espaço para Deus ser injusto. Ele é justo. Então, se Ele perdoar você varrendo para debaixo dos panos, então Ele é conivente. Ou então Ele deixou para lá, ou então Ele amoleceu, Ele fragilizou a sua justiça. Não. Deus, quando perdoa você, Ele só tem uma maneira de Deus te perdoar. Ele cobrando no filho dele. Ele botando o filho dele para pagar a conta do seu pecado. Então, quando nós buscamos perdão, o perdão que buscamos só encontramos através de Jesus Cristo, irmãos. Amém, irmãos? E antes de Jesus nascer, pastor, virou ao mundo, e antes de Jesus encarnar, os animais eram mortos para pagar pelo pecado do povo. Matava-se o animal para que o povo não fosse sentenciado de morte. Se eu fosse um hebreu ou um judeu lá no Velho Testamento e eu pecasse, eu disse, Deus, deixa para lá. Não, traz um animal e oferece um animal para morrer por você. E aí existia a cerimônia, né? Enfim, tem uma época até que se colocava a mão no animal e transferia a culpa para o animal, e o animal morria em meu lugar. Então, ou Deus, e eu tenho dito isso aqui, irmãos, isso é evangelho, ou Deus vai cobrar a culpa em mim, a minha culpa, ou Ele vai transferir a culpa para o filho dele. Quando eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador, a culpa que estava sobre a minha vida, Ele assume, é assunto dele. E a justiça dele, a idoneidade, a justiça dele é transferida para mim. Logo, o cordeiro tinha que ser morto, tinha que morrer. E para morrer, irmãos, não podia ser um ser humano qualquer. Porque todo ser humano nasce em pecado e não existe um ser humano que alcance o padrão de Deus, de justiça, de santidade. Não existe. E também não poderia ser apenas um Deus morrendo ali. Porque se fosse apenas um Deus morrendo ali, não nos representaria. Então Jesus, irmãos, Ele é 100% Deus, 100% homem. Diga glória a Deus por isso. Isso é um mistério. 100% Deus, 100% homem, pastor? É, 100% Deus, 100% homem. Como homem, Ele nos representou na cruz do Calvário e por nosso pecado Ele morreu. Ele pagou pelos nossos pecados. Quem está entendendo, diga amém. Agora, irmãos, em quarto lugar, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro do sangue aplicado. Repete comigo, aplicado. Você percebe que quando o cordeiro morre, o dono da casa não podia dizer assim, ó, Senhor, o cordeiro já morreu, já matei o cordeiro, está tudo bem. O cordeiro já morreu por mim. Não, não. Você que tem que ir lá e aplicar o sangue. Jesus, quem crê que Jesus morreu pela sua vida, diga glória a Deus. Mas se nós estivéssemos vivendo hoje naquela época, eu diria para você assim, ó, você vai morrer. Não, mas eu creio que o cordeiro já morreu em meu lugar. Não, você vai morrer. Por que eu vou morrer? Porque você tem que aplicar o sangue lá na sua porta. É sangue. Não basta saber que o cordeiro foi morto. Não é também o sangue do cordeiro que livra do juízo. Ah, o sangue de Jesus me livra. Não. O sangue é aplicado. Ele diz assim, olha, versículo 13. Quando eu vir o sangue, passarei por sobre vós. Amém, meus irmãos? Então, quando eu me rendo a Jesus como Senhor e Salvador, Jesus deixou duas ordens para a gente, duas ordenanças, sabia? Ele não deixou um dia santo.
A sexta-feira que é chamada de santo, para nós cristãos evangélicos protestantes, que estamos na doutrina dos apóstolos, a sexta-feira não tem nada de santa. Quer dizer, ela tem tudo de santa. Mas o sábado também, o domingo também, a segunda também, a terça, a quarta, a quinta, a sexta, todos os dias são santos. Amém, irmãos? Ele não deixou um objeto santo para a gente também, não tem objeto santo. E ele também não deixou, meus irmãos, um lugar santo. Onde ele está é santo. Se ele está presente aqui, esse lugar é santo. E ele está presente em todo lugar onde nós estamos. Então, todo lugar onde nós estivermos também é um lugar que nós estamos na presença de Deus. Logo, é um lugar santo. Então, ele diz, quando eu me rendo a Jesus como Senhor e Salvador, e ele deixou 2 ordenanças, e eu me batizo nas águas, ou seja, eu faço essa aliança com ele, e quando eu participo da ceia, sabe o que eu estou fazendo? E quando eu confesso com a minha boca, e o que está no meu coração, que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, e que morreu pelos meus pecados, e que me substituiu, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou, por assim dizer, presta atenção, por assim dizer, eu estou aplicando sangue. O judeu tinha que ir lá, vinha aqui nos umbrais da porta, e ele aplicava o sangue. Se tivesse aqui os umbrais, ele aplicaria o sangue aqui. E o anjo, quando passasse, ele visse o sangue, ele não mataria ninguém. Pastor, nós não fazemos mais dessa forma porque não matamos animal, porque Jesus foi o último e suficiente sacrifício vivo e suficiente para Deus. Não tem mais sacrifício. E o que nós fazemos? Nós aplicamos o sangue. Quando nós confessamos Jesus como Senhor, nós aplicamos o sangue quando nós nos arrependemos, nós aplicamos o sangue quando nos batizamos e participamos da mesa do Senhor. Aí o sangue é visto nas nossas vidas pelo Deus Pai. Diga glória a Deus por isso. O sangue, ele fez distinção entre quem era de Deus e quem não era de Deus. O sangue trouxe salvação. Eles foram salvos do anjo da morte. O sangue trouxe segurança para eles. O sangue de Jesus, quando a gente fala o sangue de Jesus, a gente está falando da morte de Jesus, da obra que ele realizou na cruz do Calvário, o seu sangue derramado. Então, é distinção, é salvação e também é segurança. Agora, irmãos, também, o Cordeiro da Páscoa é o Cordeiro sustentador. Repete comigo, ele é sustentador. Porque nós estamos você está de pé hoje, você conseguiu vir à igreja hoje, porque você bebeu e comeu. Todos vocês. Não preciso ser médico, nem cientista, nada disso. Você só consegue levantar essa mão aqui direito porque você bebeu e comeu. A sua comida sustenta a sua vida biológica. Mas só que você só não tem uma vida biológica. Você tem, sobretudo, e acima da vida biológica, você tem uma vida espiritual. O Senhor soprou essa vida espiritual. Nós temos vida espiritual. E quando nós nos alimentamos de Jesus, Ele sustenta a nossa vida espiritual. E nós, irmãos, jamais morreremos. Jamais nos separaremos de Deus. Jamais deixaremos de estar na presença desse Deus vivo que transmite a todos aqueles a quem nele crê vida eterna e vida abundante, não só nesse mundo, mas também no porvir. Cordeiro, irmãos, da Páscoa é um cordeiro sustentador. Ele sustenta. Aleluia. Agora também, irmãos, o cordeiro da Páscoa é o cordeiro vivo. Diga, é o cordeiro vivo. Olha, irmãos, as 3 grandes religiões, cristianismo e islamismo, nós vemos as grandes religiões, todas elas acreditam que o túmulo de Jesus está vazio. De Maomé não está vazio, está preenchido. Todos os papas têm o seu túmulo, Melquisedeque tem o seu túmulo, Joseph Smith tem o seu túmulo, todos têm o seu túmulo. E estão preenchidos. O túmulo de Jesus está vazio. E todos concordam que estão vazios. Mas alguns dizem que estão vazios porque roubaram, outros dizem porque sumiram, outros dizem porque está em outro lugar. Nós somos os únicos que dizemos, o túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Você pode dar glória a Deus por isso? Ele ressuscitou. O Apocalipse nos aponta ao Cordeiro de Deus como aquele que está vivo. Aponta ao Cordeiro de Deus como aquele que agora, imagina a imagem, o Cordeiro que tem chifres. Chifre quer dizer onipotência, poder, ele tem olhos, ele é onisciente. Esse Cordeiro, irmãos, ou seja, aquele Jesus
de Nazaré, né, que viveu entre nós e morreu na cruz do Calvário, hoje ele está à destra do Deus Pai. João, quando o viu, caiu como morto. Ele teve a visão do Cristo glorificado, os olhos como chama de fogo, os seus cabelos alvos brancos como a neve, da sua boca saía uma espada afiada, e a sua luz era uma luz inacessível. E ele viu aquilo ali. Meus irmãos, essa é a Páscoa do Senhor. É isso que é o Evangelho, é isso que a gente está comemorando, é isso que o coral já está se aprontando aí, já vai entrar. A Páscoa, irmãos, é um memorial a ser perpetuado para que as gerações jamais, as novas gerações sejam salvas e jamais se esqueçam. Olha, eu quero pedir uma coisa para você. Conte para as futuras gerações o que o Senhor fez por você. Conte para o seu filho. Conte para o seu neto. Se você vê o teu bisneto, conte. E tem duas coisas que você tem que falar para os seus filhos, já pequenininhos, duas coisas que tem que falar. Primeiro, o que Jesus fez na cruz do Calvário pela humanidade, o Evangelho. Segundo, o seu testemunho pessoal, o que ele fez na sua vida, como ele transformou você. Você tem que contar isso. Agora, a ceia, meus irmãos, a ceia, ela serve para isso. Ou seja, a Páscoa, que na verdade é a ressurreição de Cristo para nós, que na verdade celebramos isso na ceia do Senhor, que nós aqui na igreja, uma vez por mês fazemos isso, nós precisamos anunciar. E quando nós celebramos a ceia, é para que ninguém se esqueça. A ceia é um memorial. A ceia é um ato de nós nos apegarmos, nos lembrarmos e anunciarmos de novo. O que eu estou fazendo aqui, eu estou obedecendo o que Deus mandou fazer. Anuncie o que eu fiz, anuncie a minha obra. Só aqueles que recebem o selo do pacto podem participar. Olha, participar da ceia, se você tem Jesus como seu Senhor e seu Salvador e baixou as águas, foi às águas, a ceia é para você. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, quando celebrarmos a ceia. E aí eu falei pela manhã sobre o fermento, eu expliquei sobre isso pela manhã. Eu queria terminar ainda falando sobre que a Páscoa que celebramos é a Páscoa do Senhor. E a ceia que participamos é a ceia do Senhor. Meus irmãos, se alguém um dia perguntar para você qual foi o acontecimento mais importante da humanidade, você tem que responder somente uma coisa: a ressurreição de Jesus. Ah, não foi a cura da doença? Não. Não foi quando o homem pisou na... Não, também não foi não. Mas não foi quando a paz? Não, também não foi não. O centro da história da redenção é a ressurreição. Na cruz, ele revelou o seu poder. Ele esteve na cruz, mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. Na cruz, Deus guardou a sua promessa. Na cruz, irmãos, Deus libertou o seu povo. A cruz, ela serve para muitas coisas. Dentre tantas, você sabe, você já viu, olha, assim, a nível de mídia, né? Quem trouxe uma contribuição, há consenso nisso, quem trouxe uma contribuição mais próxima visual do que poderia ter sido, foi o filme, né, de Mel Gibson, e uma contribuição mais próxima, mas ainda assim não chegou perto do que narram os especialistas. E com isso, irmãos, na cruz você vê o quanto Deus odeia o seu pecado. Na cruz você vê ali o quanto Deus odeia o seu pecado. E na cruz você enxerga o que Deus faria com o seu pecado, o que Deus faria com você. Só que Jesus, irmãos, o texto narra, difícil fazer teologia em cima do texto, mas o texto vai narrar, de que ele disse, mencionando um Salmo 22, dizendo que Deus o abandonou. Deus meu, por que me desamparaste? E ele sofre, humanamente falando, a distância, o vazio, a ausência de Deus. A narrativa vai dizer, irmãos, que as trevas se estabeleceram por 3 horas. Ninguém enxergava absolutamente nada. Houve um terremoto, mortos ressuscitaram, o véu se rasgou, e o Senhor estava ali sofrendo uma agonia, irmãos, uma agonia inenarrável, indescritível, uma agonia que nenhum ser humano ainda provou o que Jesus provou, tá? Eu quero deixar claro para você. Porque por mais, irmãos, pecadores que sejamos ou que tenhamos vivo hoje, ainda existe a graça geral de Deus, né, que acolhe um e acolhe ao outro, mas ali Jesus, ele foi completamente destituído do favor, da bondade, da presença consoladora do Pai, e se viu como
um humano, um ser humano comum, igual eu e você, separado de Deus. Então você vê ali quanto nosso pecado é odiado por Deus e o quanto Ele fará com os pecadores, dali para pior, porque Jesus na cruz viveu uma espécie de inferno. Qualquer hora dessa eu prego isso para você. Jesus na cruz viveu uma espécie de inferno. O que é inferno? Separação de Deus, acusação falsa, maltrato, sofrimento físico, sofrimento emocional, sofrimento psicológico. Ele sofreu tudo isso ali por amor a você, para que você não sofra. Ele bebeu o cálice amargo para que você hoje aqui beba o cálice da bênção. Ele sofreu no seu lugar para que hoje você se regozijasse na presença dele, sendo poupado, irmãos, de toda a condenação do mundo. Em síntese, é um novo começo. A nossa ceia, a Páscoa marcou um novo começo. Quando nós nos convertemos e participamos da ceia e entendemos o que é a verdadeira Páscoa, a ressurreição de Cristo, entendemos que é o projeto de Deus na redenção da família. Isso mostra que Deus salva o seu povo através do cordeiro morto, mas esse que já está vivo. A ceia é um memorial a ser perpetuado a fim de que as novas gerações saibam e aprendam. E a ceia, ou seja, a Páscoa, é a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a nossa comemoração, é a nossa festa da ressurreição. Nós não fazemos isso só depois, irmãos, só uma vez por ano. Nós não fazemos isso só 40 dias depois da quarta-feira de cinza. Não, nós fazemos isso todo dia, toda hora, todo domingo. E a ceia, pelo menos aqui, uma vez por mês a gente faz isso. Eu queria convidar você a entender a Páscoa e colocar a sua vida na perspectiva da cruz do Cristo Jesus. Ele morreu em seu lugar, ele sofreu em seu lugar. E você só tem uma oportunidade. Essa oportunidade é dada somente em Jesus. De não sofrer o que ele sofreu, a distância, o vazio e a ira de Deus, mas ser abençoado e receber o favor de Deus, o amor de Deus e a graça de Deus sobre a sua vida. Pastor, quanto eu pago por isso? Nada. O que eu tenho que fazer, pastor? Nada. O que eu tenho que consertar na minha vida? Você não tem que consertar nada. Eu não preciso fazer nada, não. Consertar nada? Também não. Quer dizer que eu vou viver assim para sempre? Não. Não. Quando Deus deu os 10 mandamentos, meus irmãos, Ele já tinha libertado o povo. Ele vai transformar a sua vida completamente. Mas você precisa se arrepender de não reconhecer Ele como seu Senhor e como seu Salvador. E nós precisamos, irmãos, definir biblicamente a nossa relação com Jesus. Porque aonde você vai passar a eternidade depende do tipo de relacionamento que você tem com Jesus. Se Ele é o teu Senhor e levou você para o batismo e traz você para a ceia, eu quero afirmar que o seu nome está escrito no livro da vida. Mas se você ainda está nesse processo, se eu fosse você, corria para completar essa etapa. E se você está ponderando isso, eu sugeriria a você que não ponderasse mais, mas que você reconhecesse que Jesus morreu no seu e no meu lugar também. E a igreja diga amém. Amém, irmãos? Eu queria convidar você a orar. Curva a sua cabeça. O púlpito vai ser ajeitado aqui por alguns. O coral vai se colocar. Mas antes eu quero orar por você. Meus irmãos, se eu tivesse 1 minuto apenas para falar com você, ou 2 minutos, as últimas coisas da minha vida, ou se você estivesse à beira da morte, e alguém mandasse eu falar com você a coisa mais importante da sua vida, sabe o que eu falaria para você? Jesus Cristo morreu pelos seus pecados. Reconheça-o como seu Senhor e como seu Salvador. Se eu tivesse que dar um único recado na vida para as minhas filhas, eu diria para elas: confessem a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Arrependam-se dos seus pecados e façam uma aliança com Ele, porque é a única coisa que pode mudar a sua vida, felicitar você e te conceder a vida eterna, é Jesus Cristo como seu Senhor e como seu Salvador. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Deus e Pai, abençoa cada um de nós. Hoje nós tivemos a oportunidade de ouvir o significado e o propósito da Páscoa. E eu quero, Senhor, em nome de Jesus, te agradecer. Porque certamente, ó Deus, Tu trouxeste vidas aqui que precisam definir que tipo de relação querem ter contigo. Se é uma relação distante, desprovida de compromisso, se é uma relação alheia, uma relação pautada na própria conveniência e regras, ou se é uma relação
contigo, Senhor, segundo a Bíblia Sagrada, a doutrina dos apóstolos, a palavra de Deus. Ah, Senhor, toca nessa alma, toca nesse coração e abençoa. Hoje, Senhor, pode ser o dia onde vidas aqui estarão dizendo: eu quero me render a Jesus como Senhor e Salvador. Hoje pode ser um dia, Senhor, que alguém esteja dizendo: eu quero voltar. Como o pródigo voltou, eu quero voltar para os braços do meu Senhor e do meu Salvador. Faz isso nos meus irmãos, Senhor. Eu peço no nome de Jesus. Amém.